Olá, vamos terminar nossa série desse mês sobre relacionamentos. A gente falou ao longo das semanas aí sobre relacionamentos tóxicos, como evitar, como identificar que está num relacionamento tóxico, como sair, se curar. E agora a gente vai falar sobre o último momento, quando você finalmente encontra alguém bacana, alguém que te respeita, alguém com quem você tem diálogo e você quer manter esse relacionamento, você quer que ele se fortaleça cada vez mais. Eu vou falar de coisas que os casais devem fazer e coisas que os casais não devem fazer de jeito nenhum, porque enfraquece o casamento, e coisas que fortalecem a empatia, o diálogo e a confiança, tá? Então, primeiramente, vamos ver o que não deve ser feito, o que atrapalha muito o relacionamento. Primeiro, a gente não considerar que cada um que chega na relação vem com uma bagagem, vem com uma história de vida, vem com a história da sua família, às vezes vem com a história do seu último relacionamento, que foi importante, às vezes vem ter filhos desse último relacionamento. Então, todos esses aspectos têm que ser considerados, são importantes. E tudo tem que ser guardado, não pode ser apagado, não pode ser esquecido, não pode ficar em segundo plano e como uma coisa sem importância. Então, quando se começa um relacionamento, uma das coisas que se tem que dar atenção e ter cuidado é a história de vida de cada um. A história de vida de cada um vai dizer sobre as crenças, os valores e como que essa pessoa gosta de se relacionar, tá? Então, isso é a primeira coisa que você tem que ter atenção. Coisas que os casais não devem fazer porque acaba com a confiança, com a empatia e com a comunicação. Essas três coisas, confiança, empatia e comunicação, são fundamentais para qualquer relação e principalmente no casamento. Então, os dois têm que ter capacidade para se expressar claramente, com objetividade e também saber escutar o que o outro está querendo trazer. Os dois têm que ter capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo que não concorde, mesmo que ache que não reagiria daquela forma a uma determinada situação. A empatia, a capacidade de entender e sentir o sentimento do outro é muito importante para um casamento dar certo. E a confiança. A confiança ela é a última coisa que se conquista se a gente tem uma boa comunicação e consegue estabelecer empatia. Por quê? A gente demonstra para o outro que ele pode ser ele mesmo. E não tem problema. E tá tudo bem. E ele tá sendo amado mesmo nos momentos em que ele não é uma pessoa muito legal. Mas há ali, naquela dinâmica, um desejo de que os dois cresçam juntos. Então, existem dois tipos de casais mais comuns que a gente encontra em relação à capacidade de assumir responsabilidade pela relação. A gente tem os casais que eu chamo de comprometidos e os casais envolvidos. Pessoas comprometidas, elas sentem que têm muita responsabilidade para que a relação dê certo. Então, quando um casal é comprometido, todos dois ali sabem que o comportamento deles, que as atitudes deles são muito importantes para que a relação dê certo. Casais envolvidos, geralmente tem um que acha que é o outro que é responsável para que a relação dê certo. Porque ele é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa flexível, compreensiva, que não tem grandes problemas de relacionamento. Então, tudo depende da outra pessoa. Se a outra pessoa for bacana também, fizer tudo direitinho, não atrapalhar, a relação vai dar certo. Esse é o casal que é envolvido. Já deu para perceber qual é o casal que vai ter vida longa e feliz, né? Quando somente uma pessoa é responsável pelo sucesso da relação, é muito difícil dar certo, né, gente? Porque carregar duas pessoas, se responsabilizar por dois é muito difícil.
Então, o ideal é que a gente sempre esteja com uma pessoa que se sente muito comprometida com a relação e a gente também se comprometer com a relação, tá? Coisas que não devem ser feitas nunca num casamento, porque enfraquece a confiança. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Por que saiu do lugar? Então, coisas que o casal nunca deve fazer porque enfraquece muito a confiança. Fazer crítica, rotular, dizer que o outro ele tá exagerando, que o que ele tá falando não é muito importante. Se ele tem alguma queixa, alguma reclamação, fica falando que aquilo não é importante, é péssimo. Dizer que tem algo errado com a personalidade da outra pessoa. Ficar na defensiva dizendo que eu não fiz nada. Eu tô aqui tentando fazer o casamento dar certo, eu não faço nada de errado. Ficar na posição de vítima. Bloquear a comunicação. Bloquear a comunicação aquelas situações em que um tá aborrecido com alguma coisa e o outro faz assim, ó. Olha para cima, respira fundo. Quem tá falando, quando vê uma expressão dessa, não quer mais falar, né? Então isso é bloquear a comunicação, xingamento, ironia, deboche. Nossa, como um deboche acaba com a confiança, né, entre duas pessoas. Então, essas coisas que eu acabei de falar não se deve fazer, porque se você está querendo ter uma relação onde exista empatia, comunicação e confiança, você jamais pode debochar da pessoa com quem você está, ridicularizar essa pessoa, ou dizer que o que ela tem e o que ela está sentindo não é importante. Jamais. Mesmo que aquilo para você não seja muito importante. Mesmo que aquilo para você seja um exagero dessa pessoa. Nunca diminua esse sentimento. Porque aí essa pessoa, lógico, ela não vai mais querer ser espontânea, ela não vai mais querer falar a verdade, ela não vai querer mais nem te ouvir. Coisas que ajudam muito a aumentar a confiança no relacionamento. Você está sempre procurando conhecer a pessoa com quem você está. Cada fase da vida é uma fase diferente e gera sentimentos, medos, ansiedade. E é importante a gente tentar conhecer a pessoa com quem a gente está, entendendo como ela está vivendo aquela fase. Então tem fase em que nascem os filhos, tem a fase em que os filhos ficam adolescentes, tem a fase em que os filhos saem de casa, tem a fase que vem a aposentadoria, tem a fase que você está com uma pessoa que fez uma faculdade, acabou de se formar e está começando uma nova profissão. Essas fases da vida, elas geram novas expectativas e às vezes decepções. Às vezes a gente tem uma expectativa que vai ser de um jeito, não é. E tem pessoas que não gostam de ficar falando muito sobre si, sobre o que está sentindo, não querem incomodar o outro, ou acham mesmo que tudo vai passar sem conversar. Então, o que é estar sempre querendo conhecer o outro? É isso, é estar sempre perguntando como você está se sentindo nesse trabalho novo. Como você está se sentindo agora que nossos filhos saíram de casa? Como você está se sentindo agora que nasceu mais um filho? Essas perguntas demonstram: eu quero conhecer você mais e mais, eu quero saber como você se sente. Eu quero saber. Isso é muito importante para aumentar a empatia e a confiança. Outra coisa que é super importante: demonstrar admiração. Demonstrar admiração e elogiar é muito importante para desenvolver a empatia, a confiança. E eu já vou falar por que é tão importante confiar dentro do casamento, tá?
Não é por causa de traição, nada disso não. Eu já vou explicar. Mas vamos continuar. Os elogios das coisas simples, né? Elogiar, olha, eu acho tão bonita a maneira como você cuida dos nossos filhos. Eu acho tão bonito quando você chega mesmo cansado do trabalho à noite e vai contar a história para eles. Eu acho tão bonito o seu cuidado com o nosso lar. Coisas simples que às vezes a pessoa que está fazendo, ela não está nem esperando um elogio, ela está achando que está fazendo o normal, a obrigação. Mas quando você faz um elogio, você está dizendo: eu vejo você, eu estou te observando, eu vejo seu esforço, eu vejo sua dedicação à nossa relação, tá? Então, elogia e demonstra admiração. Agradeça pela refeição, agradeça porque ela lembrou de algum detalhe que você não se lembrou. Agradeça porque essa pessoa estava passando por algum lugar, viu uma bobagem, um doce, uma fruta que você gosta e resolveu comprar. Seja grato genuinamente pelas pequenas coisas. Isso também gera muita confiança. Depois, conecte-se com os interesses dessa pessoa. Como assim? Pode acontecer de você estar muitos anos com uma pessoa e de repente ela demonstra o interesse por, eu acho que eu vou começar uma aula de violão. E aí você pode ter vários tipos de reação, né? Do tipo, nossa, mas pra que isso? Violão, essa altura da vida, que bobagem. Ou você pode falar que legal, agora quando você aprender a tocar violão, quando a gente reunir os amigos, você pode tocar pra gente, vai ser ótimo. Então, quando você demonstra interesse pelo interesse do outro, isso gera um sentimento de pertencimento, de confiança, de empatia. Tudo flui melhor entre vocês quando você demonstra que você quer se conectar com os interesses dessa pessoa com quem você vive, tá? Esse detalhe de se conectar demonstra o quanto você está interessado em dividir a sua vida e no interesse que você demonstra porque ela está querendo dividir a vida com você. Agora eu vou explicar o porquê que é tão importante ter confiança, por que esses detalhes que eu falei antes, esses itens, geram confiança no relacionamento e que essa confiança não tem a ver com ele não vai me trair porque ele me elogia toda hora, ele me dá presentinhos toda hora, ele se lembra de mim, ele não vai me trair, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da confiança que é necessária quando surge uma crise no relacionamento, uma divergência de opiniões. Às vezes a vida, as coisas vão acontecendo e vem diferenças mesmo. Por exemplo, meu pai agora, né, um exemplo, eu sou casada e aí o meu pai ficou muito doente, não pode mais viver sozinho, vai ter que viver com a gente. E aí o meu companheiro pode falar pra mim assim, mas eu não quero, eu não acho certo, eu não acho justo, eu não gosto tanto assim do seu pai, vai atrapalhar muito a nossa rotina, a gente tem que achar outra saída pra cuidar dele. E eu, por ser filha, por me sentir na obrigação de cuidar pessoalmente, não quero abrir mão disso. E aí surge um impasse. Surge um impasse no relacionamento. E às vezes são impasses assim que a outra pessoa fala, eu não vou abrir mão, e se você ficar insistindo, a gente vai acabar tendo uma crise mais séria, a gente vai até se separar. E aí? O que vai fazer? Quando você tem uma relação onde você já está cuidando de todos aqueles itens que eu falei, nessa hora surge uma confiança de que vocês vão conseguir resolver. De que o diálogo entre vocês é tão bom, ele é tão... que vocês se entendem tanto, que vocês vão acabar conseguindo resolver. É disso que eu tô falando, que é super importante para que o casamento seja longo, para que ele seja duradouro.
Nessas horas desses impasses, geralmente quando o casal não tem uma boa comunicação e não desenvolveu essa confiança, eles não conseguem suportar e acabam tendo muitas brigas e às vezes até se separam porque acabam percebendo que pensam muito diferente e que não conseguem negociar as coisas. Isso se desenvolve na hora da crise? A capacidade de negociar? Não. A capacidade de negociar para as crises importantes da vida, a gente desenvolve antes, quando está tudo bem. Então, essa é a grande dica que eu dou, para que você consiga desenvolver confiança de que todas as situações difíceis vão ser resolvidas, tá? Então, nesses momentos de crise, a gente percebe as diferenças de personalidade, a gente percebe as maiores diferenças de histórias de vida, dos sistemas familiares de cada um. O que é importante na minha família pode não ser importante na família do outro. Por exemplo, pode ser que ela esteja com uma pessoa que ela já na cabeça dela, quando os pais dela ficarem doentes, eles já vão direto para alguma instituição, já tá. Isso é normal na família. Mas para mim, não, na minha família, não é normal, é uma ofensa. E aí? Essas são diferenças importantes que só aparecem quando a situação surge. E se você antes não trabalhou todos esses itens que eu falei sobre demonstrar proximidade, querer se conectar, querer saber da pessoa, querer entender a pessoa, quando chega a crise, essas diferenças ficam insuportáveis. Bom, muita atenção com a comunicação, muita atenção com esses pequenos detalhes que eu falei. Vocês vão ver que como que isso aumenta a intimidade, como que isso aumenta a empatia. E essa confiança que eu falo é também uma confiança assim, ele nunca vai me desrespeitar, ele nunca vai me ridicularizar por esse sentimento que eu tenho, ou ele nunca vai desconsiderar que isso seja importante para mim quando eu trouxer essa situação, porque eu confio nessa relação, eu confio na nossa comunicação. É isso aí, gente. Tá difícil de desenvolver a comunicação com o seu companheiro ou a sua companheira? Tenta exercitar esses itens aí que eu falei. Depois comenta aqui, bota aqui nos comentários se funcionou, se não funcionou, o que aconteceu. Muito difícil não funcionar, tá? Mas comenta. Essa série desse mês acabou. A gente vai mudar de tema no próximo mês. Vou trazer outros videozinhos por semana aqui no canal. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, porque você vai receber os avisos e a gente continua o nosso papo por aqui em breve.